Olá, boa tarde, estamos no ar. Decolamos para mais uma edição do Opinião Cidade, ao vivo aqui pela TV Rio Preto de São José do Rio Preto, pelo canal 7 da NET para toda São José do Rio Preto e pelo site www.tvriopreto.tv para todas as outras cidades do Brasil e até do mundo. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre saúde e para isso estou tendo a honra de receber aqui nos estúdios do Opinião Cidade o Rogério Vinícius dos Santos, que é ex-presidente do Conselho Municipal de Saúde e atual assessor jurídico do GADA, não é isso, Rogério? Do Conselho também. Do Conselho também. Muito obrigado pela sua presença em nosso programa. Falar de saúde, a gente sempre tem assunto, né? E, aliás, eu queria começar com você, convidando você a fazer uma análise sobre qual é o atual momento da saúde em São José do Rio Preto e quais as expectativas em relação ao próximo prefeito. Nós vamos ter eleição ainda esse ano. E que desafios esperam o próximo gestor municipal em relação à saúde pública, por exemplo? Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço mais uma vez o convite, a oportunidade de estar participando do Opinião Cidade é sempre um prazer muito grande. A saúde de Rio Preto não vive uma realidade muito diferente da saúde do resto do país, né? Nós vivemos um momento de redução significativa dos recursos por conta dessa crise política e econômica que o país todo enfrenta. E o problema do subfinanciamento do SUS já era sentido pelos municípios, e o subfinanciamento federal, né, a quantidade de recursos que são repassados do Ministério da Saúde não são suficientes, são insuficientes. A tabela SUS não tem revisão, não tem atualização há mais de, já faz tempo, né? Mais de 15 anos que não tem reajuste. E para piorar um pouco essa situação, na verdade, sim, o SUS nacional, o Ministério da Saúde, ele mudou um pouco a lógica. A intenção foi mudar a lógica de financiamento. Ao invés de atualizar as tabelas SUS, a opção foi a de criar as redes de atenção. Para quê? Com isso, o que se pretendia era você especializar o atendimento, você qualificar o atendimento. Então, você tendo redes de atenção à saúde, você tem atendimento especializado para cada segmento da população ou para cada segmento do usuário do SUS. E isso iria garantir um financiamento um pouco mais robusto para os municípios e para os hospitais e iria compensar esse subfinanciamento das tabelas, que é o que é pago pelos exames e pelas consultas. O problema é que o credenciamento dessas redes de atenção, ele não é feito, não depende só do município, só do hospital e do Ministério da Saúde. Ele passa por alguns órgãos colegiados que são, no caso do Estado de São Paulo, que ainda é um pouco mais complexo por ser um estado muito grande, são colegiados regionais, colegiados estaduais e no caso nosso de Rio Preto depende do Departamento Regional de Saúde, que é um órgão que está hoje com uma estrutura deficitária, é um órgão que tem um volume de trabalho muito superior àquele que a sua estrutura suporta e que historicamente a gente tem um pouco de dificuldade de lidar com ele, né? Não posso dizer que seja deliberado, mas nós temos dificuldade de conseguir credenciamento de serviços pelo SUS aqui em Rio Preto, tanto dos hospitais quanto do próprio município, especialmente nisso que a gente está falando, da instituição das redes de atenção. Então, nós temos essa primeira dificuldade que é o subfinanciamento e a redução de recursos federais e também de recursos estaduais. O Estado tem diminuído muito o repasse de recursos. Por exemplo, nós temos essa construção do complexo Pró-Saúde ao lado do Centro de Referência da Mulher. Certo. E o recurso ali da construção desse complexo, ele é 100% federal. E 100% federal não, perdão, ele é 100% estadual. E o Estado tem demorado, tem atrasado os repasses, o que tem feito com que essa obra caminhe muito mais lentamente do que se estava programado. Pelo cronograma inicial, essa obra já tinha que ter sido inaugurada. Mas por conta do atraso de repasse de recursos pelo Estado, essa obra ainda está um pouco longe de ser concluída e talvez nem seja concluída ainda nessa gestão municipal, talvez seja concluída só na próxima, né? E o que esperar do próximo gestor municipal, do próximo prefeito em relação a isso? Quer dizer, nós estamos passando por um momento de transição, então, em relação à gestão da saúde pública, né? Sim, sim. Há um momento de... Fala-se muito da gestão plena de São José do Rio Preto, mas pelo que você está dizendo agora, houve alguns
algumas intercorrências no meio que está mudando essa questão, né? Na verdade, o município de Rio Preto tem a gestão plena, né? Mas o resultado dessa gestão plena, ou uma das consequências dessa gestão plena, é justamente você ter que gerir o sistema municipal todo, e para isso você recebe recurso federal e recebe alguma coisa de recurso do Estado. E esses recursos estão um pouco mais escassos esse ano. Então a dificuldade do município tem sido essa. Uma coisa que o Conselho tem insistido muito com a gestão já há algum tempo é em relação a qual é o foco principal do município de São José do Rio Preto no que diz respeito à saúde. Em que é que nós devemos focar mais os nossos esforços e onde nós devemos gastar prioritariamente o nosso dinheiro? É na atenção básica. O município de São José do Rio Preto, ele tem dificuldade de fazer isso, até por conta de ser um município que é uma sede regional. Nós acabamos absorvendo uma população da região toda e muitas vezes por atalhos. Muitas vezes essa demanda não vem pelo fluxo normal que deveria vir, ela vem por atalhos. O que isso quer dizer? A população da região de Rio Preto, ela deveria ser atendida nos seus municípios, aquilo que é básico, e aquilo que foge do básico, que é média e alta complexidade, deveria ser encaminhado para o hospital de base, que é um hospital de referência regional. Certo. Mas como o hospital de base mesmo hoje não tem mais como absorver toda essa demanda, o que acontece? As pessoas acabam vindo da região de Rio Preto para ser atendidos ou na rede nossa própria, ou no ARE, ou até nas unidades básicas de saúde, ou na Santa Casa, no IELAR, e para isso elas pegam um comprovante de endereço de algum parente ou amigo que mora na cidade. Então esse atalho, ele acaba onerando demais o nosso SUS municipal, e ele acaba fazendo com que a gente gaste muito com média e alta complexidade. Outro problema é a baixa resolutividade da atenção básica. A nossa atenção básica ela é muito pouco resolutiva. A pessoa que procura uma unidade básica de saúde, os famosos postinhos, ela precisa ter o seu problema de saúde resolvido prioritariamente lá. O que tem que ser encaminhado é minoria. O desejável é isso, né? Que é isso. Exatamente. De 80% a 90% dos casos deveriam ser resolvidos na atenção básica. E não é o que acontece. Então, esses dois fatos, a baixa resolutividade da atenção básica e a invasão, são problemas que acabam fazendo com que o município gaste muito com a atenção especializada, com média e alta complexidade, com consultas e exames de médicos especialistas, o que não deveria ser prioridade para o município, né? Pela lógica do SUS. Pela lógica do SUS, quem deve prestar esse serviço de alta complexidade é o Estado, claro, e não o município. Então nós gastamos muito com especializada, com especialidade, com alta complexidade, média e alta complexidade, e acaba sobrando pouco para gastar com aquilo que deveria ser prioridade, que é a atenção básica. Então o grande desafio do próximo gestor, o primeiro grande desafio, nós temos alguns desafios, mas o primeiro grande desafio é conseguir inverter essa lógica, conseguir, na verdade, trazer isso para a normalidade, enfrentando esses dois problemas, que é o da invasão, tem que começar a cobrar um pouco mais, encontrar estratégias para cobrar dos municípios vizinhos, que eles banquem aquela conta que é deles, e também dar uma resolutividade maior para a atenção básica. Essa vai ser uma questão eternamente debatida, não é isso, Rogério? É muito importante isso, porque, por exemplo, o Rio Preto tem que assumir o seu papel de metropolização, sabe? Não é apenas uma cidade polo. Ela também, o Rio Preto gosta de receber as pessoas quando vêm da região para fazer compras no comércio. Então quem tem que gostar de receber as pessoas da região para serem atendidas também no nosso sistema de saúde, né? Então é um problema, sim. Agora tem que ver quem vai pagar isso, quem é que vai financiar essa questão. Né? Exatamente. O Jornal Diário da Região fez uma matéria, se eu não me engano, no sábado passado, falando sobre isso. Né? Se eu não me engano, acho que até era matéria de capa, manchete, paciente de fora só tem vez na Santa Casa se chegar morrendo, alguma coisa desse tipo. Uma declaração do Dr. Nadim. E na verdade, assim, a Santa Casa não está errada,
Porque se ele atende um munícipe de outra cidade, o município de Rio Preto não vai pagar, porque o contrato que ele tem com o município de Rio Preto é para atender o munícipe de Rio Preto. Se Rio Preto não paga, a prefeitura da cidade onde a pessoa veio também não paga, a Santa Casa é obrigada a suportar esse prejuízo. Daqui a pouco está acontecendo com a Santa Casa o que está acontecendo com o IELAR. Está correndo risco de fechar as portas por conta de falta de recurso, de um déficit que está suportando no serviço. A Santa Casa não pode fazer isso. Na verdade, esse primeiro problema da invasão, a estratégia é justamente responsabilizar esses municípios, chamar esses municípios para a formalização de um consórcio, de um convênio, para que todo mundo ajude a custear esse atendimento. Estamos diante de um impasse institucional que precisa ser resolvido. Exatamente. O dinheiro é limitado, quer dizer, as pessoas têm que resolver essa questão. É um problema sério, sem dúvida. Exatamente. Agora, a questão da resolutividade na atenção básica, ela passa por outras estratégias, e assim, são estratégias que o Conselho já vem debatendo e tentando implementar no município há algum tempo. Nós precisamos de uma política de valorização do trabalho do profissional do SUS. Não só do médico, mas também da enfermeira, auxiliar de enfermagem, fonoaudiólogo, psicólogo, que nós estamos com um déficit grande de psicólogo na rede. Nós precisamos de uma valorização. Para isso a gente precisa da implantação de um plano de cargo, carreiras e salários do SUS. Precisamos ter concursos específicos para a saúde, para a contratação de agente administrativo, porque a prefeitura faz um concurso único, e a pessoa presta o concurso e assume, é convocada achando que vai assumir ali no prédio da prefeitura, na Avenida Alberto Andaló, e ela assume e é enviada lá para a UBS da Vila Toninho, ou para Nova Esperança, Santo Antônio. E aí, assim, a própria dificuldade de deslocamento, o custo da pessoa. O Conselho tem a proposta de fazer esses concursos para agente administrativo semelhantes aos de agente de saúde, agente de combate à endemia. Concurso, a pessoa, para se inscrever para o concurso, ela já vai escolher a região para onde ela quer. Então, fazer concurso específico para a saúde e regionalizado. Eu tenho tantas vagas para o Distrito 1, que é a região central, tantas vagas para o Distrito 2A e 2B, que é a região norte. E aí, a pessoa vai se inscrever para aquela vaga próxima de onde ela mora. Por quê? O deslocamento é fácil, a logística para ela trabalhar é fácil, ela vai trabalhar perto de casa. Então, fica muito mais fácil de você fixar esse profissional na rede. O problema nosso, um dos problemas nossos hoje na rede pública, qual que é? Está justamente na recepção. Falta funcionário na recepção e falta funcionário na farmácia. Por quê? Você contrata dessa forma, a pessoa assume o concurso hoje e daqui 2, 3 meses ela está pedindo exoneração. Porque para ela não compensa. E nós estamos agora num período que chamou todo mundo que podia chamar. Já estamos num período em que a lei de responsabilidade fiscal proíbe novas contratações por conta das eleições em outubro. Então, nós estamos esperando que daqui para o fim do ano a gente vai voltar a ter problema, porque muita gente assumiu agora e nós sabemos que em 2, 3 meses várias pessoas que assumiram vão pedir exoneração. E são questões que não adianta ficar tentando resolver paliativamente, Não. Tem que resolver de uma maneira definitiva. Agora, quem seria o interlocutor ideal entre o município de São José do Rio Preto e os pequenos municípios da região? Quando fala em região, não é só a região, não, né? Na verdade, a gente está falando de municípios que vêm de pacientes que vêm de Minas Gerais, do sul do Mato Grosso, etc. Tem gente que vem até de Goiás, Tocantins, aqui para se tratar. Como resolver essa questão? Quem vai ser o interlocutor para resolver esse impasse, né? É um impasse mesmo. Na verdade, a própria Secretaria de Saúde tem que chamar para si essa responsabilidade. E tem funcionário dentro da Secretaria de Saúde que é habilitado para isso, para fazer essa interlocução com a Secretaria de Saúde de outros municípios. Pode se valer do próprio colegiado regional que eu disse que tem e que funciona dentro do Departamento Regional de Saúde daqui. Isso tudo pode ser tratado lá. Já existe o colegiado regional que funciona? Sim. Esse talvez fosse o interlocutor ideal, né? O interlocutor ideal para a gente resolver essas questões e que vai ser benéfico para todo mundo, né? Não só para o município de Rio Preto, vai ser benéfico até para os outros municípios que vão poder investir um pouco mais, mas vão ter a certeza de que vai ter atendimento e vai poder mostrar isso para o seu munícipe. Nós precisamos parar um pouco com essa cultura que existe, que você pega os deputados da região, quando eles querem ajudar os municípios menores, né?
vou ajudar a saúde do município menor. O que eles fazem? Compram ambulância. Para quê? Para mandar para Rio Preto. A ambulancioterapia, né? A ambulancioterapia. Acaba funcionando que assim. É para mandar o paciente para Rio Preto. Então, na verdade, nós precisamos parar um pouco com esse faz de conta, né? O que o Conselho defende, o que a gente vem defendendo há algum tempo, é justamente isso, é a gente ter transparência e a gente encarar os problemas de frente sem ficar camuflando. É porque enquanto você fica camuflando, você não tem condição de enfrentar o problema. Quando você assume o problema como ele de fato é, você tem como propor estratégias para resolver efetivamente o problema e não só ficar dando soluções paliativas, como você falou. Exato. Tem a impressão que a par desses problemas estruturais que existem faz tempo, aí, são históricos, né? São às vezes há muito tempo mesmo, a par desses problemas, existem problemas mais ou menos recentes, né? Não vou falar que a dengue é muito recente, não, porque já é um inimigo que a gente já tem aí pelo menos 30 anos aqui em Rio Preto. Mas essas doenças medievais, vamos chamar assim, estão muito presentes, etc., e acaba complicando um pouco a situação, não é isso, Rogério? Fala um pouco sobre isso. Na verdade... Não é só dengue, tem outras questões todas, agora tem várias, né? Com o surgimento aí, o aparecimento da chikungunya, zika vírus e o que está preocupando muito, que é a H1N1, né? Essas doenças todas, elas estão, na verdade, sobrecarregando os nossos serviços de urgência e emergência. Isso. O que acontece? Antigamente, até 1 ou 2 anos atrás, nem tão antigamente assim, a pessoa que tinha uma gripe, começava, né, uma tosse, que dava um pouquinho de dor no peito, ela não dava grande importância para isso. Se ela não tivesse com nenhum tipo de dor, ela não dava grande importância para essa gripe. Ela se tratava com um xarope de mel, alguma coisinha em casa, e deixava que a gripe se curasse sozinha. Hoje, a pessoa começa a ter uma tosse um pouco mais persistente, ou o filho, né, tem uma gripe, o nariz escorrendo e tal, uma febrinha, já corre para o serviço de urgência. Aliás, ela está certa, né? Tem que ser ela assim, está certa, sim. Diante dessa proliferação, né, desse aumento de casos de H1N1, realmente é natural que a pessoa faça isso. Mas isso é o que tem causado uma sobrecarga no nosso serviço de urgência. Mas eu repito, né, até se você tiver um serviço, se a sua atenção básica for resolutiva e for efetiva, se o paciente chegar na atenção básica e conseguir uma consulta para um prazo curto de tempo, você impacta nessa questão também, né? Você resolve boa parte do problema da urgência. Claro. Né? A dificuldade hoje qual que é? A pessoa vai mulher, o pai, a mãe está com o filho com um pouco de gripe, nariz escorrendo, uma febrinha, ele vai até o UBS, chega lá, consulta com o pediatra só para daqui 20 dias ou 30 dias. O que ele faz? Ele corre para a UPA. Ou então aquele trabalhador que trabalha até às 6 horas da tarde e quando ele chega em casa, a unidade básica de saúde do bairro dele fechou às 5. O que ele faz? Ele vai para a UPA. Claro. Então nós precisamos pensar, né, no atendimento estendido, que tinha na gestão anterior um número maior de unidades com atendimento estendido até às 10 horas. Precisamos pensar em retomar isso. Precisamos repensar o quadro de funcionários da atenção básica. O problema é que, assim, hoje... Ao Conselho cabe apenas indicar, sugerir essas medidas, não é isso? O Conselho vai apontando as propostas de políticas, né? O que o Conselho tem feito ultimamente é coibir ou proibir o aumento de investimentos naquilo que nós entendemos que não é prioritário. Claro. Então, hoje o Conselho não passaria, por exemplo, pelo Conselho a proposta de criação de uma nova UPA. O Conselho é radicalmente contra isso. E que, com certeza, muita gente pensa nessa possibilidade. Não é alternativa. Quanto mais se gasta com urgência, quanto mais se gasta com especializada, menos sobra para você gastar com atenção básica. E mais você alimenta essa cultura da urgência e mais você diminui mais ainda a resolutividade da atenção básica. É um canto de sereia, né? As pessoas que querem resolver essa questão por razões políticas, interesses, conveniências políticas, acaba como se criar mais uma unidade e resolver esse problema. Exatamente. É a mesma coisa que você querer tratar o sintoma ao invés de tratar a doença. Né? E você vai alimentando o seu próprio problema. Quanto mais um município, não é só Rio Preto, claro. Quanto mais um município investe em
emergência, em urgência, emergência e em especializada, mais ele vai precisar investir em urgência, emergência e especializada. Porque, na verdade, o que você precisa não é de mais dinheiro para esses serviços. Você precisa diminuir a demanda desses serviços. E você diminui a demanda desses serviços quando você aumenta a resolutividade na atenção básica. Exatamente. Resolve antes da pessoa precisar ir para a urgência. Claro. Resolve antes da pessoa precisar ser encaminhada. E aí você consegue, efetivamente, dar saúde para a população. Essa é a lógica da equação básica. Exatamente. Tem que ser assim, né? Precisamos tratar da saúde das pessoas e não da doença delas, né? Precisamos mudar um pouco essa lógica. Não da doença, Exatamente. Hoje o que a gente faz prioritariamente é cuidar da doença, nós precisamos cuidar da saúde. Faz tempo que é assim já, né? E faz tempo que é assim. Faz tempo que é assim. Eu acho que assim, o grande desafio do próximo... Uma coisa exatamente. Mesmo. E que favorece só uma classe, né? Favorece só a classe médica. E hoje a gente precisa rever isso, até porque a própria classe médica daqui a pouco vai se ver em xeque. Com esse número enorme de novos cursos de medicina que abriram no país, daqui a pouco nós inclusive vamos ter, aqui na nossa região. Na nossa região muito. Nós saímos de um curso de medicina aqui em Rio Preto para 3, né? Então, e na região toda aumentou bastante. Então, daqui a pouco nós vamos ter um número muito grande de profissionais de medicina formados no mercado de trabalho e sem lugar para trabalhar, porque não vai ter campo para todo mundo. Se a gente investe em atenção básica, e hoje a lógica do MEC e do Ministério da Saúde, dentro da perspectiva da formação do profissional de medicina, passa por isso. Hoje o currículo de medicina exige que o aluno esteja dentro da unidade básica de saúde. O aluno não tem como sair da faculdade hoje sem conhecer o funcionamento da unidade básica. O hospital-escola é a unidade básica de saúde, né? Acaba sendo, né? Na verdade sim, antigamente você tinha só necessidade do estágio no hospital-escola. Hoje você tem um estágio no hospital-escola e você tem um estágio ainda mais longo que é dentro da unidade básica de saúde. O foco está ali, nos primeiros anos é dentro da unidade básica. Lá no final do curso é que eles vão para o hospital. O que talvez seja positivo, né? É muito positivo. É muito bacana. É muito positivo. E na verdade é uma estratégia para você mudar a lógica do sistema de saúde nosso como um todo. A gente começar a tratar a saúde das pessoas preventivamente. Tá certo. Rogério, eu não poderia perder a oportunidade de você estando aqui, de conversar um pouquinho também sobre a questão da AIDS em São José do Rio Preto. Você como assessor jurídico do GADA, né? O Grupo de Amparo ao Doente de AIDS. Qual é hoje a situação da AIDS numa cidade como São José do Rio Preto? Você tem um panorama sobre isso? Sim, Rio Preto, assim, equivocadamente, né, as pessoas falam que Rio Preto é uma cidade com uma incidência muito grande de casos de HIV dentro do cenário nacional. Isso por conta das estatísticas que são divulgadas pelo Ministério da Saúde. Rio Preto está sempre ali entre as 2, 3 cidades com o maior número de casos de HIV. Isso quer dizer que Rio Preto tem muito caso de HIV, muito portador de HIV, mais do que as outras cidades proporcionalmente? Não, isso quer dizer que Rio Preto, a cidade de Rio Preto faz muito mais diagnóstico de HIV do que as outras cidades. Nós diagnosticamos... Até pela condição de polo regional. Exatamente. Nós diagnosticamos e nós tratamos HIV muito mais do que os outros municípios, né? E, assim, sem querer dizer que somos muito, mas já aproveitando para fazer um pouco do nosso marketing institucional também, muito disso se deve ao trabalho do GADA. O GADA hoje ele não é só referência mais municipal, regional, nem estadual. Hoje o GADA é referência nacional e até mundial. No ano de 2006 teve uma equipe da ONU aqui no Brasil para conhecer todo o trabalho que o GADA faz, não só com HIV, AIDS e hepatites, mas principalmente por isso que estiveram aqui, e apontou o trabalho, as estratégias, as ações que nós desenvolvemos como sendo um modelo para o mundo inteiro. Então nós temos uma entidade que trabalha de forma muito séria, trabalha em parceria com o poder público, consegue recurso para isso e está sempre envolvida e sempre lutando para conseguir maior visibilidade para todo esse problema que permeia a HIV, AIDS e doenças sexualmente transmissíveis, né? Nós estamos agora com uma campanha que é uma campanha que precisa ser muito bem entendida, que é essa campanha da visibilidade do profissional do sexo.
Na verdade, o que o GADA quer não é estimular, claro, nem bater palma, aplaudir, achar lindo, até porque ninguém tem que achar bonito nem achar feio nada, né? O que o GADA pretende com isso são duas coisas. Primeiro, você desestigmatizar, você... E conscientização, né? Para as pessoas prestarem atenção na necessidade de se prevenir. E o foco da campanha é exatamente esse. É você dar uma visibilidade positiva, você desestigmatizar para que a pessoa tenha a coragem de acessar um serviço de saúde. Exato. E dizer, olha, eu sou profissional do sexo e eu preciso fazer os meus exames, eu preciso estar em dia e eventualmente me tratar. Porque essa pessoa que está invisível, que está estigmatizada, que está sendo vítima de preconceito, ela pode estar... pode estar infectada com algum vírus de alguma doença. Ela é só invisível perante as estatísticas. Exatamente. Na vida real, e pode estar, inclusive, transmitindo essa doença para outras pessoas. Então, o GADA, ele nós somos uma instituição que é meio revolucionária, nós inovamos muito em algumas questões. Em certo momento vocês romperam com muitos preconceitos, mas muitos mesmo, né? Tinha muito preconceito até de falar sobre o assunto, né? Sim. Hoje já não há mais. Nós tivemos uma campanha há uns 2 anos atrás, que era justamente uma campanha forte de diagnóstico para a hepatite C na terceira idade, que é um público que não procura o diagnóstico para isso. E que pode ser que tenha contraído o vírus há algum tempo atrás, ou tenha contraído o vírus até recentemente, e havia uma incidência muito grande, né, de pessoas de terceira idade com hepatite. Fizemos uma campanha massiva, muito forte, muito grande. A Secretaria de Saúde sempre muito parceira do GADA nessas campanhas. E assim, o número de diagnósticos de pessoas idosas com hepatite C foi assim, muito acima daquilo que qualquer um imaginaria. A gente já imaginava que tinha isso por conta de alguns números que a gente tinha de estatística do Ministério da Saúde, mas foi realmente uma campanha interessante porque atingiu o objetivo que nós queríamos. Muita gente que não tinha nem ideia, que talvez nunca teria ideia de que tinha a hepatite, descobriria só a hora que tivesse evoluído já para uma cirrose e tivesse eventualmente em fase terminal. Até um grande agravamento, ela é absolutamente silenciosa, né? Exatamente. Né? É porque algumas dessas doenças, elas são doenças silenciosas. A pessoa só acaba descobrindo a hora que já está agravado, a hora que já tem alguma outra doença oportunista. Exato. Então, a necessidade dessas campanhas, ela é muito grande justamente por isso, para estimular as pessoas a fazerem o exame, a eventualmente obter o diagnóstico precoce, para poder se tratar, para poder evitar complicações, para poder evitar doenças oportunistas. Hoje, a pessoa que descobre isso com uma certa antecedência ou cedo, ela dificilmente vai ter algum tipo de complicação. É um número interessante que o GADA tem batido muito em cima disso, inclusive não só na esfera municipal, mas no estado e nacionalmente, porque nós temos um dos representantes do GADA, que é o Júlio Caetano. Ele é também conselheiro nacional, foi conselheiro nacional de saúde várias vezes, por muito tempo, pelo segmento de hepatites virais. Uma das questões que ele defendia lá em âmbito nacional, e a gente dependia enquanto instituição no Estado e no Brasil, é justamente a relação entre o câncer de fígado e a hepatite, né? Porque tem relação. A hepatite não tratada, ela pode evoluir para a cirrose e ela pode evoluir para um câncer hepático. E não se tinha essa investigação. Então, hoje a gente tem insistido muito com isso. E essas campanhas de diagnóstico de hepatite, justamente visando evitar a incidência de cirrose, evitar a incidência de câncer de fígado, o que custa muito mais caro para o SUS do que as campanhas, né? As campanhas são baratas perto do tratamento dessas doenças. Prevenção é sempre melhor, né? Prevenção é sempre melhor. Rogério, eu queria agradecer muito a sua presença e dizer que realmente é sempre um prazer conversar com você sobre assuntos tão delicados e importantes, relevantes como esse, porque a maneira como você aborda essas questões é isso mesmo. Tem coisas que não adianta querer usar meias verdades, meios termos, etc. Tem que falar mesmo e resolver, né? A questão é resolver. Eu queria agradecer muito, então, a sua presença, parabenizar pelo seu trabalho e torcer para que o próximo gestor municipal, então, que a cidade escolherá dentro de mais alguns meses, realmente esteja muito atento para essa questão, que talvez seja uma das questões mais fundamentalmente importantes de São José do Rio Preto nesse momento, né? Muito mais importante do que buraco de asfalto, enchente, não sei o que, é essa questão da saúde, né? Nunca se pode perder de vista essa questão, essa realidade, né?
Sim, tem que se cuidar da cidade, da estrutura da cidade como um todo, também. Mas a cidade é o povo, a cidade é a população, pessoas, nós temos que exatamente. cuidar das pessoas, né? O cuidado com as pessoas tem que ser sempre prioritário. Obrigado, viu, Rogério? Eu que agradeço mais uma vez. Eu agradeço a você também que nos acompanhou em casa e mais essa edição do Opinião Cidade. Desde já você está convidado a estar conosco segunda-feira, a partir do meio-dia, aqui na TV Rio Preto. Até lá, um forte abraço a todos. Tchau, pessoal.